Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemora 150 anos de criação e instalação, dando continuidade às entrevistas em comemoração a essa data importante. Hoje eu converso com o assessor especial da presidência do TJMG, doutor Renato Cardoso Soares. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, sim. Boa tarde. Doutor Renato, começa contando pra gente um pouquinho do seu início ali no direito, né? O senhor se formou onde e quando? Eu me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, em 1989. E nessa época eu já havia ingressado aqui no Tribunal de Justiça. Foi uma escolha motivada por influência do meu pai, que era advogado, né, e que conversava muito comigo sobre o direito, e também pelo fato de já trabalhar no Tribunal de Justiça, né. Eu vi ali uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria, gostava da matéria, gosto até hoje. Quer dizer, então, quando o senhor se formou em 89, o senhor já estava aqui no Tribunal de Justiça, não é isso? O senhor ingressou aqui em 1987. Há 36 anos. 36 anos. É bastante tempo, então, o senhor já tinha esse caminho traçado? Já tinha esse objetivo, já tinha esse sonho, né? Tinha uma motivação de ingressar no serviço público pela questão da estabilidade, que motiva ainda, né, aos jovens. Então foi juntando tudo isso, eu vim para o Tribunal de Justiça e me graduei em Direito. Dá mais alguns detalhes de como aconteceu a chegada do senhor aqui no tribunal, como foi toda essa caminhada para conseguir entrar no tribunal, né? Eu lembro que naquela época eu fiz o concurso em 85. Aí essa data eu já não tenho tanta certeza, mas gastou uns 2 anos para ser chamado. Eu passei em 2 cargos, profissional judiciário e datilógrafo judiciário. E interessante que, como era um volume muito menor de candidatos, eu passei em 33º, 30º lugar em ambos. Eu trabalhava num banco, na época, o Banco do Progresso, que depois foi extinto, né? E quando me nomearam para o tribunal, para o serviço público, me ofereceram uma promoção no banco, porque eu trabalhava, naquela época, né, havia planos econômicos e eu tinha adquirido uma boa experiência com isso. Eu recusei a promoção para vir para o Tribunal de Justiça. Quer dizer, veio realizar um sonho, né? Vim por um ideal mesmo, né, por uma vontade mesmo de ingressar no serviço público, particularmente aqui no tribunal, que me atraía muito. Não pensou 2 vezes? Não pensei 2 vezes. Qual foi o seu primeiro cargo aqui no tribunal? Eu ingressei como oficial judiciário, né, que é o meu cargo efetivo até hoje. Depois de uns 4, 5 anos de exercício nesse cargo, eu fui nomeado para um cargo em comissão que na época chamava diretor de magistratura. Hoje é um cargo gerencial, gerente da magistratura, né? Fiquei nesse cargo até ser chamado para outros desafios aqui dentro. O que o senhor lembra de importante daquela época, quando o senhor ingressou aqui, começou como oficial? O que o senhor lembra de importante? Qual foi a sua percepção daquele início? Era o que o senhor esperava? O senhor ficou vislumbrado? Como é que foi tudo? Teve alguns fatos pitorescos, né? Quando eu fui chamado e eu vim, a gente fazia um exame médico. Então havia um exame médico e psicológico, né? Uma das pessoas que me entrevistaram na época pintaram para mim um quadro de muito rigor. Olha, aqui no tribunal você tem que ser muito bom, muito assíduo, muito eficiente. E me colocou uma pulga atrás da orelha, um medo muito grande. E logo em seguida eu fui entrevistado por um médico, que era o doutor Olinto. Né? Fui fazer uma consulta com o doutor Olinto, para fazer uma avaliação. E o doutor Olinto, já é falecido, foi de uma gentileza extrema comigo. Senão você vai gostar demais aqui, o ambiente é muito bom, todo mundo é amigo. O presidente é uma pessoa maravilhosa, que era o desembargador José Arthur, pai do nosso atual presidente, né? E a minha chegada se tranquilizou por isso, né? Por essa
essa palavra do Dr. Olinto, de quem eu fiquei muito amigo depois, ao longo do tempo, fui amigo dele muitos anos. Então o Dr. Olinto é que estava certo na história. O Dr. Olinto estava certíssimo. Tanto que você ficou amigo dele. Fiquei amigo dele, nós convivemos aí por um bom tempo. Depois teve outras, né? Como oficial judiciário, eu fui trabalhar na área de pessoal, num serviço ligado à área de pessoal dos magistrados, e eu te confesso que aí eu estranhei também a coisa um pouco às avessas, porque o regime de trabalho no banco era bem diferente do que eu encontrei aqui. No banco a gente tinha mais recurso, mais rigor com tudo, né? O tribunal tinha um ambiente mais agradável, de mais camaradagem, mas também tinha menos recursos, né? Naquela época não existiam computadores, não tinha telefone para todo mundo. Nas comarcas não havia telefone, às vezes, para você conversar com o juiz, se eventualmente precisasse. Eu me lembro de situações em que se precisava conversar com o juiz, passar algum recado do tribunal para um juiz, ligava-se para algum vizinho do fórum, um dos poucos telefones, às vezes, que tinha na cidade, para pedir para falar com o juiz para ligar para cá. Doutor Renato, hoje o senhor é assessor especial da presidência. Do início até aqui ocupou diversos cargos. Me permita ler alguns aqui, são muitos, vou ler alguns. Já foi secretário na Corregedoria Geral, secretário da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, secretário de Planejamento e de Finanças, por exemplo. O senhor acabou de dizer que nessa época já havia uma diferença muito grande para hoje, nessa questão de estrutura. Além disso, o senhor acha que o judiciário evoluiu muito nestes anos em outros aspectos? Eu acho que sim, eu acho que evoluiu muito. Quando eu entrei no tribunal, eu passava por uma situação seguinte: meu horário de trabalho era de 12h30 às 18h30. E eu tinha que dividir mesa com um colega que trabalhava de 8 às 14. Então eu chegava de 12h30 às 14, eu não tinha uma mesa para trabalhar. Hoje isso não existe, né? Naquela época, o tribunal não tinha autonomia orçamentária, financeira, administrativa. E em meio a essa dificuldade toda, né, houve uma busca muito grande de melhorias, de profissionalização, de recursos, né, uma conscientização de todos quanto à verdadeira missão do Poder Judiciário. Então, assim, ao longo da minha vida eu noto que em todos esses aspectos o Poder Judiciário evoluiu e vem evoluindo, vem se modernizando a cada dia. Doutor Renato, ao longo de tantos anos de carreira, quais fatos mais marcaram o senhor? Olha, um dos fatos mais marcantes, né, esse que eu acabei de narrar, foi assimilar aí toda a parte administrativa da Justiça de primeira instância. O Tribunal de Justiça era uma instituição estruturalmente pequena e de repente se viu às voltas com milhares de pastas de funcionários na obrigação de gerar uma folha de pagamento para tudo, né? De organizar uma folha de pagamento para todo esse pessoal. E eu me lembro de um fato que me marcou. Uma das funcionárias, uma das minhas colegas, foi nomeada chefe da seção de pagamento da primeira instância. E um dia eu passei no corredor ali do anexo 1 e escutei alguém chorando. Fui ver o que era essa moça, sozinha, sentada assim em meio a pilhas e pilhas de pastas que tinham sido trazidas para cá, né, encaminhadas para o tribunal lá da Secretaria de Justiça à época. Ela simplesmente não conseguia começar, não sabia para onde que ela olhava. Então foi esse tipo de dificuldade que o tribunal enfrentou. Isso me marcou muito, sabe? Eu acho que isso foi um desafio, foi um marco assim, muito grande. A chegada da informatização também, né? Pouco depois dessa época aí, assumindo essa condição de autonomia orçamentária e administrativa, o tribunal teve que modernizar a sua estrutura. Então foi dessa época que se criaram diretorias de informática, serviço de estatística, não existia nada disso. Diretoria de obras,
né? Então, esses fatos marcaram. A mim, pessoalmente, eu acho que eu devo destacar também o primeiro concurso para serviços de notas e registros. Eu trabalhava na escola judicial e participei da elaboração desse edital, desse primeiro concurso. Na época tínhamos uma legislação que tinha algumas lacunas, tinha algumas contradições, dificultava a elaboração do edital. Naturalmente foi um concurso muito polêmico, né? Então são fatos que vão marcando. E aí, como é que o senhor se sente, doutor Renato, vendo essa evolução do tribunal ao longo desses anos? Imagino que muito feliz, claro. Sim, eu fico muito feliz. Eu tenho uma ligação muito particular, muito pessoal com o Tribunal de Justiça. 36 anos para mim, né, é uma vida. É a maior parte da minha vida aqui dentro. Esse crescimento do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, me traz uma satisfação muito grande, um sentido de realização muito grande, porque você participar de uma instituição que se firma, né, o Poder Judiciário, que se firma dia a dia como elemento garantidor da democracia no nosso país, né, do desenvolvimento nacional, isso traz para a gente uma sensação de realização muito boa. E tendo participado disso, tendo podido dar sugestões, colaborar, né, da modéstia da minha posição, isso para mim foi muito importante. E aí o senhor falou de informática, chegou, enfim, essa evolução e hoje ainda muito mais, né, que a gente vê aí a questão de rede social, online, essa questão que o tribunal hoje leva muito a sério, né? Sim, e tem que levar, né? Isso faz parte da vida hoje. Eu acho que o que nós assistimos hoje, nós não imaginaríamos que assistiríamos, né, há uns anos atrás. Acho que nem nos melhores filmes de ficção a gente não imaginava que fosse lidar com as soluções e com as tecnologias que a gente vê hoje aí. Estamos aí rumando para a inteligência artificial como uma parte da rotina de todos nós, né? Então, eu acho que essa modernização ao Poder Judiciário cai bem e traz ao Poder Judiciário uma proximidade muito grande com o cotidiano das pessoas, com o cotidiano social, que é o que faz nascer o direito, enfim. Para a gente concluir a nossa entrevista, doutor Renato, me conta como é que o senhor enxerga esses 150 anos do tribunal, a importância disso, sendo que o senhor faz parte, né, há 36 anos dessa longa história, né? 150 anos eu acho que é um momento muito emblemático e deve ser comemorado por vários aspectos, né? Comemorado por todos que participaram dessa história, comemorado para que as pessoas se sensibilizem em relação à importância do Poder Judiciário, aos esforços que são feitos aqui dia a dia, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de atendimento às demandas sociais, né? Então eu acho que 150 anos devem ser bem comemorados, não só por ser emblemático, mas por uma série de fatores que caem bem aí a missão do Poder Judiciário. E o senhor faz parte de grande parte dessa história, parabéns. Muito obrigado, viu? Um prazer. Prazer é nosso, obrigado pela entrevista, obrigado por compartilhar um pouco da sua história longa aqui no tribunal. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. E assim terminamos mais uma entrevista especial em comemoração aos 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.